eu já fiz muitas críticas ao Salazar, muitas mesmo. Quem me acompanha já há mais tempo no Twitter, no X, tem um vídeo meu que até repercutiu bastante, que eu fiz um vídeo direcionado para o Salazar, dizendo que como eu entendia que ele estava sendo oportunista, enfim, não vou entrar aqui mais em detalhes. Mas a torcida tem que parar um pouco de alimentar essa guerra de A contra B, de Corinthians contra a imprensa, e tirar um pouco digamos, essa predisposição. E assim, brincadeiras à parte aqui, tá, pessoal? Eu mesmo tenho vários motivos aí para ter restrição ao Belo, Marco Belo, e já fiz vários elogios a ele aqui, em várias oportunidades. Né? O Thiago Salazar é mais um. Então a gente tem que saber separar as coisas, galera. Sabe? Então o Salazar deu uma apertada no Augusto, o Augusto quis trucar e se fudeu. Né? Porque o Salazar. Veja, vamos lá. Não vou entrar nem no mérito de quem falou a verdade, quem não falou, tudo já mais. Já tá entrando no assunto Salazar, que era para frente a pauta, mas tudo bem. Isso aí. O Augusto travou, sabe? O Augusto literalmente ficou com cara de bunda. Então, assim, a gente tem que se desprender um pouco desses preconceitos, dessas ideias prévias e analisar o que foi feito no momento. Eu continuo não gostando do jornalista ABC e preferindo o F, G e o H. Mas uma coisa, outra coisa. Então, assim, todo o destempero que o Augusto demonstrou ali em alguns momentos mostra que ele não tinha muito o que fazer, né? O que falar, e ficou nervoso, né? Ele quis, ficou claro, né? Assim, de novo eu vou repetir o que eu falei antes. Quando você não tem muito argumento numa discussão, você fica repetindo a mesma coisa, repetindo, e você quer ganhar ou no tom de voz, ou você quer ganhar na quem fala mais, né? Na repetição. Ficou claro que o Salazar deve ter acontecido ali algum episódio, que ele deu 2 horas lá para a Jo responder, senão ele ia publicar a matéria. E pode ser que não foi uma mensagem tão amistosa, né? Foi num tom já mais, né? Se não me responder daqui a 2 horas, eu vou publicar. Mas também está claro que não foi só 2 horas, né? Deve ter sido uma coisa assim, né? Me responde amanhã, aí não respondeu, ele, né? Se não me mandar daqui a 2 horas, eu vou publicar e tal. Deve ter sido meio que nessa linha. E aí o Augusto Melo quis vender isso como se fosse uma verdade absoluta e como se ele só trabalhasse desse jeito. Tanto que eu até achei, de verdade, que o Salazar foi até muito compreensivo durante muitas porradas que ele levou ali. Aí teve um momento que ele falou assim, não, vamos falar a verdade aqui, né? Não é assim, eu sempre dou um dia e tal. E eu acredito mesmo, de verdade. Eu achei que o Salazar foi muito bem. Foi, eu também achei. Eu achei que ele se comportou muito bem no momento de extrema pressão ali, né? Porque quando o presidente deixou, inclusive, quando ele fala assim, deixa o microfone com ele, claramente ele já estava preparado para bater no Salazar, ele foi preparado para isso. E talvez aí tem outro ponto, tivesse... tá? Aí tem outro ponto. Por que o Augusto estava preparado para bater no Salazar? Porque ele sentiu os golpes das cobranças. Não. Assim, desculpa, tá? Eu me comportei como o dono da verdade, mas enfim, eu vou deixar você falar. Perdão, mas você vai entender onde eu quero chegar. O Augusto é populista. O Augusto sabe que o Salazar tem essa pecha de ser amiguinho da renovação e transparência. Isso aí é o que rola na internet. Tô nem dizendo que é ou que não é. Então, o Augusto sabia que bater no Thiago Salazar era trazer um pouco do público, e você pode ver até na repercussão. Teve um pouco disso, o Augusto mandou muito bem, porque o Thiago Salazar já tem esse rótulo. Então, o Augusto ele se usufruiu dessa estratégia que teve torcedor aplaudindo. Teve torcedor aplaudindo o rela que o Augusto deu do Thiago Salazar. Então, assim, o Augusto é um cara muito antenado à internet e, fundamentalmente, na minha opinião, no Twitter. Embora isso não possa representar e não representa um verdadeiro termômetro do que é certo e do que é errado. Mas está muito claro que o Augusto se baseia nisso. Então, na minha visão, é por isso, também por isso, que ele foi predisposto a bater no Salazar. Eu acho que tem sentido, sim, o que você está falando, eu concordo, mas eu acho que não foi só isso, tá? Eu acho que ele sentiu mesmo, por quê? Vamos lá. Uma das maiores
sei lá, acho que um dos maiores incômodos do Augusto Melo nesses 5 meses de gestão tem sido com reportagens que o Salazar publica. Então, assim, isso tem incomodado. Por exemplo, essa história aí, né, mais recente da empresa que saiu, a empresa que entrou, eu até entendi a explicação do Augusto, eu acho até que a explicação faz sentido. Tipo, se você troca uma empresa, né, você coloca outra, às vezes você vai ter que pagar um pouco a mais, porque como ele explicou lá, aumentou muito o sócio, tem que aumentar o contingente. Eu acho que até faz sentido, dependendo, né, da discussão, ela faz sentido, eu não acho que nenhum absurdo. Só que esse tipo de reportagem, como ele disse assim, você virou um repórter investigativo, né, um jornalista investigativo. Então, esse tipo de matéria incomoda. Incomoda o cara, que vai lá na ferida. Ele mesmo disse também, outras vezes, não, a gente tem que ficar aqui se defendendo, se justificando. Incomoda, entende o que eu estou dizendo? Então, assim, as matérias do Salazar, elas têm, né, elas têm tido um certo peso no dia a dia do Corinthians. E isso incomoda. Somado a isso, vem esse ponto que você falou, que o Salazar já está meio que na boca do sapo, da torcida, como a gente falou aqui, muita gente criticando. E aí, quando o Augusto Melo pega para bater nele, cara, é o que muita gente quer, mas eu acho que é uma soma das duas coisas, tá? Eu acho que tem as duas coisas. As matérias têm incomodado ele, e para mim ele deixou claro em vários momentos ali da coletiva, né? Sobre essa. Até mesmo a primeira pergunta, quem fez sobre essa empresa aí de. Eu não sei se é de limpeza, segurança, enfim. Quem fez não foi nem o Salazar, né? Foi um outro menino, eu não vou lembrar o nome agora, para dar o crédito, mas foi uma outra pessoa que fez a pergunta primeiro. E aí, nesse momento, o Augusto Melo já respondeu assim: que ficam soltando as coisas aí para vocês, eu tenho que estar explicando. E esse soltando as coisas era para o Salazar. E aí a pergunta, por coincidência ou não, a pergunta do Salazar também era sobre isso, né? Talvez foi preparado para fazer a pergunta, até porque a matéria era dele. Então, assim, eu acho que é a soma realmente das duas coisas. E eu acho que não era, a gente já falou desse assunto aqui várias vezes, e eu acho que não era momento de influência, sabe? Eu acho que é legal abrir essa porta, a gente já falou isso outras vezes, mas era um momento, é um momento extremamente delicado, era uma coletiva muito aguardada, e que, assim, não era momento, cara. Eu não vou estar citando nomes aqui, porque não é legal e o nosso jurídico pediu para a gente não citar, né? Mas não é. Eu acho que é legal abrir essa porta, mas abre essa porta na apresentação do jogador, na despedida do Paulinho, na despedida do Cássio, no momento um pouco mais light, mas não era o momento do Corinthians possibilitar os, entre aspas, aí, influencers participarem dessa coletiva, e que, para mim, as piores participações vieram justamente dos que são menos preparados, embora não seja uma verdade absoluta. Jornalista faz pergunta ruim, influencer pode fazer uma pergunta boa, mas, em regra geral, não estão devidamente preparados, e eu não gostei já dessa participação da galera. Sem contar que teve gente ali levantando bola pro Augusto, com todo respeito, de forma até vergonhosa. Mas, enfim. Então, acho que esse é o principal ponto, né? Fica muito nítido, fica meio ruim, né? Fica meio ruim. E aí é o que você está falando. Às vezes o cara vai fazer uma pergunta muito com o fígado, né? Que não é o ideal. E também ficar rasgando confete ali para o Augusto não é legal, né? Então, acho que as duas coisas são ruins. E até para reforçar, eu gostei muito da postura do Salazar, tá? Eu achei que o Salazar se comportou ali muito bem durante toda a pressão que ele levou do Augusto. E aí teve um momento que eu acho que, assim, que na hora que você ficou ouvindo, você fala, não, peraí, porque assim, eu fiz a leitura, né? Eu falei assim, ó, eu entendi que ele mandou uma mensagem cobrando 2 horas, mas também entendi que isso não é a verdade absoluta, entendi que foi um momento pontual. E o Augusto meio que quis vender durante muito tempo ali da fala dele, né? Que o Salazar só trabalhava assim. Aí o Salazar falou, não, peraí, você tá sendo injusto e tal. Quando ele usou essa expressão, eu até percebi que o Augusto deu um passo atrás. Então, assim, eu entendi que ele se comportou muito bem. Acho que foi talvez um momento ali de maior tensão da coletiva. E eu acho que o Salazar foi muito bem, mostrou a experiência, mostrou, né, realmente o gabarito que ele tem para estar onde está, e foi muito bem, na minha opinião. Muito bem.